Fazer metas para este ano sem entender isso vai ser o seu maior desperdício de tempo. Isso não é exagero. Todo início de ano as pessoas montam suas metas que desejam alcançar, porém o ano termina e elas não realizaram nada. E o único resultado que alcançaram é a frustração. Se você não quer ser uma destas pessoas, você precisa aplicar o método de 12 semanas. E eu não estou tirando isso da minha cabeça não, do nada, mas foram Brian Moran e Michael Lennington neste livro intitulado Um Ano em 12 Semanas. Esses dois possuem mais de 20 anos de experiência em gestão de tempo e produtividade, então tenho certeza que eles sabem do que eles estão falando. E se você quer ter resultados este ano, fique comigo que eu vou te explicar os pontos mais importantes deste livro até o final desse vídeo. Se você não me conhece, eu sou José Lincoln Zago, psicólogo especializado em neuropsicologia, e toda semana eu trago um vídeo aqui para mostrar como o conhecimento pode melhorar a sua vida. Hoje vamos falar sobre algo que acontece todo ano. Chega ali a véspera do ano novo, todo mundo fica feliz, cheio de expectativas, faz um monte de promessas do que vai fazer, então vai ir para a academia, vou estudar mais, eu vou me alimentar melhor, eu vou começar a ter hábitos saudáveis. E daí o que acontece? Chega no final do ano, as pessoas não fizeram nada disso. O tempo vai passando, os meses vão passando e chega ali, outubro, novembro, elas se dão conta de que não fizeram nada. E daí o que elas pensam? Pô, eu vou deixar para ano que vem, aí sim eu vou fazer, porque esse ano já acabou. E não tem nada de errado em querer criar essas metas para ter uma vida melhor, para adquirir novos hábitos. Isso é normal, isso é importante, inclusive. Agora, o problema real é que as pessoas, quando elas pensam nessas metas, elas não estão visualizando ou programando o como elas vão fazer isso e o porquê elas vão fazer isso. E esse é o motivo de eu estar trazendo esse livro para falar com vocês aqui hoje. Eu comprei esse livro, se não me engano, no começo do ano passado. Acredito que tenha sido em março. E ele me ajudou muito no que diz respeito à minha organização e também a como que eu planejo melhor as minhas metas. E assim, depois que eu comecei a aplicar em algumas coisas do meu trabalho, eu comecei a perceber que na verdade ele serve para qualquer coisa que você está querendo fazer. Literalmente, qualquer coisa. Então por isso que eu acho que esse livro é muito importante, porque ele pode ser usado tanto para sua organização e priorização de metas no trabalho, ou também se você quiser criar algum tipo de hábito novo que você sempre teve vontade, mas nunca conseguiu fazer isso de uma forma mais efetiva. Então, sem enrolação, vamos lá para o que interessa. Infelizmente, eu não vou conseguir passar por todos os pontos do livro, senão o vídeo ia ter mais de 2 horas. Porém, eu separei 5 pontos mais importantes que já vai dar para você, terminando de ver esse vídeo, começar a aplicar logo em sua vida. O primeiro ponto é começar a enxergar o ano como se fosse apenas 3 meses. Mas por que isso? Quando você tem 12 meses para fazer alguma coisa, você colocou uma meta, você tem muito tempo. Então a sensação que você tem é de que você tem todo o tempo do mundo para fazer isso. Então o que acontece? Você começa a procrastinar e vai procrastinando e vai procrastinando. Quando você tem um tempo mais reduzido, automaticamente você cria um senso de urgência. E isso faz com que a procrastinação fique mais difícil de acontecer. Porque você vai ter um tempo muito mais reduzido. Você não vai ter 12 meses para fazer a sua meta lá que você se programou, mas você vai ter 3 meses. É muito menos tempo. Beleza, depois disso, que você já começa a ver o ano como se fossem apenas 3 meses, você escolhe ali de 1 a 3 objetivos que você quer alcançar. Mas é importante que você seja realista com essas metas e que também você seja muito claro. Você deve especificar exatamente o que você quer. Então, em vez de, eu quero ser saudável, coloca, eu quero fazer exercícios físicos, caminhada ou academia 3 vezes por semana para melhorar a minha saúde. Olha como faz toda a diferença. Se você tem lá, quero ser saudável, é muito vago. Você não vai fazer a mínima ideia do que isso significa. Não tem nem como você avaliar o que é ser saudável. Agora, se você tem lá, eu quero correr 3 vezes por semana, está muito claro e objetivo. Então você consegue avaliar se isso está sendo executado de maneira satisfatória ou não. Feita essa primeira etapa, vamos para o segundo ponto, que é o planejamento. Nesta segunda fase, você precisa quebrar aquela meta final em metas menores. Ou seja, que passos eu preciso fazer para alcançar aquela meta maior. Então vamos pegar o exemplo da academia. Você quer ir 3 vezes por semana na academia para ser mais saudável. Isso são as metas menores. Semanalmente, você vai precisar ir 3 vezes na academia.
Então você tem nesse espaço de 7 dias que cumprir apenas isso. E essa questão de ser semanal não precisa ser necessariamente os 7 dias. Então, eu preciso ir na academia todos os dias. Não é isso. Mas é pensar que os blocos menores, eles cumprem o valor de uma semana. Ou seja, se você vai executar a tarefa apenas 2 dias da semana, 3 dias da semana, não importa. A questão é que dentro desse espaço de 7 dias, você deve executar alguma quantidade de vezes aquilo que vai te levar à sua meta final. Agora vamos para o terceiro ponto, que é foco nas ações semanais e diárias. Isso pode até parecer um pouco com a anterior, que eu falei, da organização semanal, mas aquilo é mais uma forma de quebrar aquele objetivo final em partes menores para você conseguir fazer uma escadinha até chegar no seu objetivo final. Nessa parte, é você observar o que você tem que fazer especificamente naquela semana e naqueles dias. Ou seja, voltamos, por exemplo, da academia. O que você vai fazer dentro de uma semana já está certo, que são os 3 exercícios. Porém, o que você vai fazer em cada dia que você for treinar? Então, por exemplo, na segunda, você vai fazer o treino de, peito e tríceps. Na quarta-feira, você vai fazer o treino de costa e bíceps. E daí, na sexta, você vai fazer treino de perna e ombro. Não sei se é isso. Desculpem aí os preparadores físicos, mas eu não sei dessa parte. Mas a ideia é mais ou menos essa. Naquele dia, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Na semana 1, no dia 1, você tem que fazer exercício de peito e tríceps. É isso. E por que isso é extremamente importante? Pois, se acontecer de você não conseguir ir na segunda-feira, por exemplo, fazer o seu exercício de peito e tríceps, você vai jogar esse treino para um outro dia da semana, de preferência na mesma semana, para não ficar sem fazer. Ou seja, não conseguiu segunda, então eu vou na terça. E daí eu vou quarta, normalmente, fazer meu treino do outro grupo muscular e na sexta o outro. Isso é importante para você saber o que ficou faltando. Beleza, entendido esses 3 primeiros pontos, vamos para um outro que é extremamente importante. Na minha opinião, ele acaba sendo o ponto mais importante de todos, que é a conexão emocional que você tem com a sua meta. Isso pode parecer um pouco coaching, daquela coisa de o que te motiva, o porquê que você faz isso, visualize aquilo, mas a real é que isso é extremamente importante, pois como que você quer fazer algo se você não tem nem o porquê para você de você querer fazer isso? Então, um exemplo, eu quero aprender a desenhar. Por que eu quero aprender a desenhar? O que isso agrega na minha vida? O que eu ganho fazendo isso? Quais os motivos de eu querer desenhar? Por que eu quero aprender a desenhar? É para o meu trabalho? É para uma questão pessoal? É porque eu admiro quem desenha e eu tenho vontade de querer desenhar igual? Isso é um hobby? O que eu ganho com isso? Isso é muito importante, porque senão a gente acaba indo na onda dos outros. Tá todo mundo fazendo academia, o projeto do shape em dia. Mas você quer fazer isso? É só por uma questão de aparência? Se você ficar preso em algo muito superficial, você não vai conseguir sustentar as tarefas de ter que realizar aquilo lá toda semana e nos dias que você se programou. Não vai ter motivação. Novamente, eu já tenho vídeo aqui falando sobre essa questão da motivação. A motivação não é empolgação, não é alegria de estar fazendo. A motivação são os motivos que te levam a realizar uma ação. É isso. Então isso é extremamente importante. Você precisa ter foco nisso. Você precisa criar ali uma série de motivos, os porquês que você vai estar fazendo essa meta, o porquê que essa meta é importante, o porquê que você quer realizar essa meta, o que você ganha fazendo essa meta, alcançando essa meta. Então, aqui chegamos no último ponto, que é a medição e acompanhamento. Para você ter uma meta que seja bem sucedida, você precisa, além de fazer tudo o que eu já falei, ter uma motivação do porquê você quer fazer aquilo, ter separado já a meta final, ter quebrado essa meta em vários pontos menores, saber exatamente o que você precisa fazer cada dia da semana ali para chegar próximo cada vez mais da sua meta. Você precisa fazer um acompanhamento do progresso. Você precisa saber como que está o desenvolvimento do que você está fazendo. E você precisa ter um sistema de anotação que você consiga avaliar se está tendo resultado que você está fazendo ou não. Então, por exemplo, crie uma espécie de tabela. Na semana 1, você foi na academia os 3 dias? Fui. Pô, beleza. Como que foi esse treino? Não foi tão legal o treino da segunda e da quarta. Não estava legal. Parece que eu não tinha força. Estava meio fraco. O da sexta foi melhor. Então tá, o que aconteceu no treino da segunda e da quarta que você estava se sentindo mais fraco? Você não dormiu bem?
você não se alimentou bem, o que aconteceu naquele dia que você se sentiu mais fraco, entende? Assim você consegue ir modificando pequenas coisas que vão te ajudar a ter uma eficiência maior nesses dias que você vai fazer ali a sua tarefa, percebe? Então, como que isso é importante? E daí essa medição você pode fazer da forma como você quiser. Quanto mais visual for, melhor. Então, por exemplo, fazer gráficos ajuda bastante. Se você tem um mínimo domínio ali com o Excel, por exemplo, ou aquele Excel do Google, que eu não sei o nome, você já consegue montar algumas informações que no final você consegue fazer um gráfico. Se você não sabe fazer isso, pega no YouTube como fazer um gráfico no Excel, no Excel do Google. Não é difícil, se esforça um pouco que você vai ver que é fácil. Em 10 minutos você aprende a fazer um gráfico simples ali só para avaliar o seu desempenho. Isso vai te ajudar muito, porque você vai bater o olho, vai ser na hora, você já vai entender a informação que está ali. E onde você precisa melhorar, o que talvez está acontecendo nesse dia que você não teve tanto resultado quanto os outros. Então você está numa média sempre ali igual e do nada tem um dia que está muito baixo. O que aconteceu? Porém, se você não tiver dados do que está acontecendo, você não vai conseguir analisar isso. E assim é importante para você ir sempre mudando o que precisa e mantendo o que está dando certo. E assim, eu sei que parece que é muita coisa para fazer, é muitas coisinhas para você prestar atenção, mas é porque no começo, quando você está fazendo algo novo, é difícil mesmo. E é normal, faz parte, não se sinta mal por isso. Porém, se você não desistir e ir tentando, você vai ficando cada vez mais familiarizado com aquilo e daí você consegue desenvolver cada vez melhor. Então, com o tempo, você vai ficando bom em fazer isso e vai ser natural. Não vai ser um grande esforço para você fazer todas essas etapas. Você vai fazer isso com uma facilidade muito grande e vai com certeza melhorar ainda a forma como você faz isso. Então, apenas não desista. Então, assim, se a gente for pensar no panorama geral do livro, esses são os pontos centrais e mais importantes que eu considero do que vocês precisam saber. Agora, se vocês ficaram curiosos e querem saber mais, eu vou deixar nos comentários o link do livro para vocês comprarem lá na Amazon. É um link de afiliado, então se vocês comprarem, vocês vão estar me ajudando. Mas assim, só comprem o livro se vocês acharem que é necessário. Tô falando sério, o que eu passei para vocês nesse vídeo já é mais que o suficiente para vocês começarem a ir montando ali as suas metas de uma maneira mais objetiva, que vai te fazer ter ali mais chances de atingir um resultado esperado. Então não há necessidade de comprar o livro. Porém, se você quiser se aprofundar mais, porque o livro tem muito mais informação, aí sim, o link está na descrição e fique à vontade para comprar através do meu link. Agora, se você está tendo muita dificuldade em realizar algumas dessas etapas ou vê que está muito estagnado e o problema principalmente é a procrastinação, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre quais os 3 hábitos que você deve eliminar no que diz respeito à procrastinação. Espero que você tenha gostado, agradeço muito aqueles que ficaram até aqui e até o próximo vídeo.